Olá pessoal, tudo bem? O objetivo do vídeo de hoje é explicar como investir corretamente em títulos do Tesouro Direto. Então, o que nós vamos ver aqui? Qual o parâmetro de referência que eu preciso ter para escolher corretamente um título? Como escolher o título de forma que eu não corra nenhum risco de perder o meu capital investido? Como assim? Eu posso perder dinheiro investindo em renda fixa? Posso. Então, vem comigo, vamos tirar essas dúvidas. Então, a gente tem aqui uma apresentação que tem como objetivo ajudar a esclarecer os principais conceitos para que a gente possa investir corretamente no Tesouro Direto. Então, vamos lá. Quando eu estou investindo no Tesouro Direto, eu estou emprestando dinheiro para o governo federal. Tudo bem? Então, esse é um ponto que a gente já precisa ter em mente. Aqui um pouquinho da minha formação, né, da minha experiência também no mercado financeiro. Então, vamos lá. Bom, quando eu estou investindo no Tesouro Direto, é importante lembrarmos que é um investimento de classe renda fixa. Quando que um investimento ele deve ser considerado renda fixa? Para isso, alguns pilares precisam ser atendidos. Como assim? Bom, para que o investimento seja renda fixa, eu preciso ter a precificação definida, ou seja, no momento da aquisição do meu título, no momento do meu investimento, eu preciso conhecer qual será a minha precificação, que pode ser pré-fixada, pós-fixada, um índice de preços. Como assim um índice de preços? Um índice de inflação, né? E o índice de inflação que a gente utiliza para remunerar investimentos é o IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo. Aliás, é o índice oficial de inflação do nosso país, desde 78 ou 79, se eu não me engano. E eu posso ter também uma remuneração que é um DI mais um valor fixo. Por exemplo, eh, eu vou remunerar o título em 100% do DI mais 0,5% ao ano. Isso é o que a gente chama de CDI mais spread. Esse último aqui, ele embora seja possível em investimentos de renda fixa, no Tesouro nós não vamos localizar, tá bom? Agora, os primeiros sim. Bom, segundo pilar, todo mundo que investe, na verdade, ele é credor de alguém. Quando eu compro, por exemplo, um CDB de uma instituição financeira, eu sou o credor daquela instituição financeira. Quando eu compro um título do Tesouro Direto, eu sou o credor do Tesouro Direto, do governo. Então, se o meu devedor não paga, o investimento não será renda fixa. Então, o segundo pilar é que não pode ter default. E o terceiro pilar, esse daqui eu quero chamar a atenção, que ele é muito importante para a nossa escolha dos títulos no Tesouro Direto. Vamos ver um exemplo. A renda só será fixa se eu carregar o meu título até o vencimento. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que eu adquiri hoje um título com preço unitário de R$ 755. No vencimento, que é em 1º de janeiro de 2027, daqui a 720 dias aproximadamente, esses R$ 755 vão virar 1.000. Isso aqui equivale a uma rentabilidade pré-fixada, olha aqui o pré-fixado, de 14,75 ao ano, ok? Mas vamos colocar os conceitos da renda fixa que a gente viu? A precificação é conhecida? Sim. Então, o primeiro pilar já foi. Segundo pilar, o investimento no Tesouro Direto, ele é de mais baixo risco. A gente já vai ver por quê. Então, vamos acreditar também, né, que não tem calote. Eu vou receber esse valor ao final. Mas, olha o pilar Hold to Maturity, que é carregar o título até o vencimento. Eu só vou ter uma remuneração de 14,75% se, somente se, eu carregar esse título até o vencimento. Por quê? De hoje até o vencimento, quem define o preço unitário do título é o mercado. A gente vai falar sobre marcação a mercado com mais profundidade em outro vídeo. Porém, se eu resgatar ele daqui a um mês, daqui a 2 meses, pode ser que eu ganhe, que eu receba um valor menor do que o valor justo dele, no caso de uma alta de taxa de juros, né? Então, aqui é quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Tudo bem? Então, de hoje até o vencimento, eu posso ganhar menos do que o valor justo ou mais do que o valor justo, a depender da marcação a mercado e das condições de taxa de juros que a gente vai ter. Tá bom? Agora, se eu carregar esse título
até o vencimento, é garantido que eu vou receber o quê? 14,75%. Então, já vimos que, como nós vamos começar já a entender como escolher corretamente o título, entender o vencimento e carregar o título até o vencimento é uma variável muito importante, tá bom? Então, quando que o investimento será renda fixa? Precificação definida, ausência de default e hold to maturity, ok? Bora lá. Bom, quais são os tipos de renda fixa? Eu falei que a renda fixa, eu estou emprestando dinheiro para alguém. Eu posso emprestar dinheiro para o governo, então vamos colocar dinheiro aqui para ele, ó. Tá aqui, ó. Quando eu empresto dinheiro para o governo, a gente diz que a renda fixa é pública. O que que o governo me dá em troca? A gente vai ver que é um título do Tesouro. Um tesouro pré-fixado, que é a LTN, um tesouro pós-fixado, que é o Tesouro Selic, ou o Tesouro IPCA, que é a nota do Tesouro Nacional Série B. Mas a renda fixa ela pode ser o que também? Privada. Quando eu empresto dinheiro para instituições financeiras, como bancos e cooperativas, o que que eles me dão em troca? Um CDB, um RDB, um RDC. Ok? RDC está em vermelho porque, no caso de uma cooperativa, é um recibo de depósito cooperativo. E o RDB e o CDB, certificado de depósito bancário e o recibo de depósito bancário. Bom, mas eu posso emprestar dinheiro também para empresas. E o que que a empresa me dá em troca? Um título também, que é uma debênture. Então, a renda fixa ela pode ser pública, quando eu empresto dinheiro para o governo, ou privada, quando eu empresto dinheiro para quem? Bancos e empresas, ok? Instituições financeiras e empresas. Bom, como escolher corretamente o título? Importante a gente ter um benchmark, uma referência. Qual é o mínimo que eu desejo ganhar? Não dá para ter uma rentabilidade inferior à inflação. Não faz sentido, né? Ou seja, o que que é a inflação? É a perda do poder de compra da minha moeda. Vamos dar um exemplo? Imagine que hoje eu queira comprar um imóvel que está avaliado em R$ 100.000. Daqui a 5 anos, será que os meus R$ 100.000 de hoje conseguem comprar esse imóvel? Obviamente que não, porque o dinheiro ele vai perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Isso é o que a gente chama de inflação. E eu não quero aplicar o meu dinheiro para que ele perca o poder de compra ao longo do tempo. Então, a gente vai ter uma rentabilidade que, no mínimo, vai me pagar o quê? A inflação. Quando eu consigo ter um retorno acima da inflação, eu digo que o retorno foi real, ou seja, retorno real é aquilo que eu ganho acima da inflação. E, como a gente vai estar falando de tesouro direto, o tesouro direto ele tem o quê? Ele tem impostos. O imposto sobre operações financeiras, caso o investimento seja aplicado por um período inferior a 30 dias, ou eu tenho também o imposto de renda conforme tabela regressiva, alíquotas de 22,5% até 15% após 720 dias. Tudo bem? Então vamos criar um exemplo aqui para a gente poder escolher um título agora. Está aqui o exemplo, ó, inflação nos últimos 12 meses. Quem está me dizendo isso daqui? O IBGE. Eu vou acreditar, tá bom? Eu quero ter um retorno real de 5% acima desse valor. Quem definiu isso? Eu defini. Eu defini que 5% eu quero ter de ganho acima da inflação. É um parâmetro, tá bom? E estou colocando aqui uma alíquota de 15%, que é uma alíquota que a gente encontra no Tesouro para investimentos após 720 dias corridos. Bom, que eu vou fazer aqui? Eu vou somar essas taxas, mas a soma não é uma soma algébrica. Eu não pego 4,76 mais 5 e vou embutir 15%. A gente faz uma conta considerando o modelo de exponenciação, né, de juros compostos também. Então, quando eu coloco todos esses valores aqui e eu somo, multiplicando eles com uma base, eu vou chegar num retorno nominal de 11. Ou seja, se eu quero ter um retorno acima da inflação, eu quero ter um retorno de real de 5% e estou considerando uma alíquota de imposto de 15%, isso quer dizer o quê? Que eu vou buscar 11,76 ao ano. É o meu benchmark. Tudo bem? Comparação. Se fosse a poupança, qual que é a rentabilidade nominal líquida da poupança? 6,17 ao ano. Eu vou colocar um imposto de renda na poupança, que não existe na pessoa física, né? Só para a gente poder comparar. Se eu colocar os mesmos 15% aqui na poupança, olha como a poupança rende bem menos do que o valor que eu estava buscando. Estava buscando 11, né? E encontrei 7,26. Então,
a poupança ela realmente ela tem uma rentabilidade bem menor. Bom, então qual é o nosso benchmark aqui? 11,76. Legal. Quais são os riscos de investir no Tesouro Direto? E é aqui importante que são riscos caso você não leve o título até o vencimento. Risco de crédito tem? Não, não tem. O Tesouro Direto, a gente diz que ele é um ativo livre de risco. Por quê? Porque o governo federal, diferentemente da gente, ele tem uma impressora de papel moeda que ele consegue imprimir dinheiro se ele precisar. Então, não tem risco de calote no Tesouro, ou seja, tudo aquilo que a gente emprestou para ele será pago, tudo bem? Mas se eu não carregar o título até o vencimento, eu estarei sujeito a quê? Risco de liquidez. O que é liquidez? É a capacidade de converter aquele título em dinheiro a qualquer momento por um preço justo, né? Eu estou sujeito ao risco de mercado desde que eu não leve o título até o vencimento. E se eu levar o título até o vencimento? Se a gente levar o título até o vencimento, não tem risco de crédito, não tem risco de liquidez, não terá risco de mercado. Tudo bem? Por isso que é importante a gente ter o conceito de renda fixa na mente. Vamos lá? Vamos para o site do Tesouro Direto, então? Se a gente for no site do Tesouro agora, e aqui está a nossa referência, né? É fácil chegar no site do Tesouro? Vamos lá, vamos chegar juntos aqui. Bom, estou compartilhando aqui a minha tela. Bom, todo mundo vendo a minha tela aqui, né? Deixa eu compartilhar a tela novamente, que aí eu garanto que a gente vai estar vendo a nossa tela aqui. Legal. Então tá aqui, ó. Vou digitar aqui, ó, Tesouro Direto. Tá aqui o site do Tesouro. Vou aqui em títulos, preços e taxas. Pronto. Aqui, repare, vou me orientar agora pelo site do Tesouro, né? A gente está buscando uma referência de quanto? 11,76%. É o que eu estou buscando. Então, eu posso observar que eu tenho aqui tipos diferentes de títulos do Tesouro, separados por cores, inclusive. Eu tenho o Tesouro pré-fixado, que não paga cupom, é o que a gente chama de letra do Tesouro Nacional, LTN. Eu tenho o Tesouro pré-fixado com juros semestrais, é o que a gente chama de NTN-F. Esse título aqui ele vai me pagar um juros de 10% ao ano, semestralmente. Como assim? Todo semestre eu vou receber 4,80%. Ok? O fato de receber cupom, isso me traz um risco novo, que é o risco de reinvestimento. Será que quando eu receber esse cupom, eu vou ter uma taxa de investimento boa para poder reaplicar esse valor? Então, todo título que tem pagamento de cupons periódicos, ele tem também o risco de reinvestimento, que a gente não tem num título que não paga cupom. É o que a gente chama de título bullet. Aqui eu tenho de azul o Tesouro Selic, que ele vai estar remunerando o quê? A Selic, né? E repare que ele é um título que está sendo vendido com deságio. Como assim? Ele deveria estar pagando apenas a taxa Selic, mas ele está pagando Selic mais alguma coisa. Quer dizer que o preço unitário dele é menor do que deveria estar sendo para remunerar apenas a taxa Selic. Tá bom? Temos duas séries aqui de Tesouro Selic, 27 e 29. Eu tenho o Tesouro IPCA, que não paga cupom periódico. Cupom do Tesouro IPCA é de 6% ao ano, pago semestralmente, dá 2,96 a juros compostos. Não é importante a gente ter essa informação tão precisa, né? Aqui eu tenho o Tesouro sem cupom e aqui o Tesouro com cupom, né? Que paga cupons periódicos. Todo título longo ele vai ser remunerado pela inflação, pelo IPCA. Tudo bem? Então vamos voltar lá para a nossa apresentação. Mas antes, o investimento mínimo, né? O investimento mínimo mudou recentemente, né? Agora ele é 1% do preço unitário. Então tá aqui, ó, limitado a 2 milhões por investidor pessoa física. Tá bom? Então o mínimo está aqui. Vamos voltar lá então? Ok. Então o que dá para a gente perceber aqui, ó? Dá para a gente perceber que pegar aqui a caneta, né? Pronto. Ó, eu tenho aqui o Tesouro pré-fixado. Estava buscando o quê? 11,77% ao ano. Repare que eu achei aqui um título que está me pagando isso, ó. Esse daqui paga 14,6, 14,1. Mas quando que ele vai me pagar esse valor? Apenas no vencimento. Apenas no vencimento. Tudo bem? Então é importante que, quando for investir nesse título,
a gente carrega o título até o vencimento para que eu tenha essa remuneração garantida. Porque se eu for vender antes, num cenário de taxa de juros alta, o preço do título cai, eu posso receber menos do que eu apliquei. Tudo bem? Então está aqui o Tesouro Selic pós-fixado, que tem uma volatilidade menor. Tudo que é pós-fixado acaba tendo uma volatilidade um pouco menor, né? E aqui eu tenho o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele tem uma característica interessante, que ele vai te pagar algo acima da inflação. Então, quando você adquire um título, você não precisa se preocupar se vai ou não ter um rendimento real. Na precificação dele já é garantido, ou seja, eu vou te pagar 7,32% acima da inflação. Lembrando que todos os títulos do Tesouro têm imposto de renda com alíquotas de 22,5% até 15%, a depender do período de tempo. De 6 em 6 meses, ocorre uma redução de alíquota de imposto de renda. Tudo bem? Então, qual o melhor título para investir no Tesouro? Depende muito do quê? Do montante que você vai aplicar, depende do período que você tem disponível para manter esse investimento, né? Manter o recurso nesse investimento. Então, é muito importante que você tenha uma consultoria individualizada para que escolha-se corretamente qual o melhor título. Tudo bem? Então, aqui o Tesouro Pré-fixado eu já tenho aqui uma remuneração garantida. É importante a gente entender que, quando eu vou investir em títulos do Tesouro, conhecer o movimento da curva de juros, ela é importante. Se eu tenho uma curva de juros que ela vai subir, né, vai aumentar a curva de juros, talvez o pré-fixado não faça muito sentido. Se a curva de juros vai fechar, ela vai diminuir com o tempo, talvez o pré-fixado ele seja mais adequado, né? E importante também a gente entender que a data de vencimento ela é importante. Então, se ficou alguma dúvida sobre qual título escolher, né, é importante que você fique muito à vontade para estar postando aqui nos comentários, que a gente vai estar esclarecendo. Mas já vimos que investir no Tesouro Direto é o tipo de investimento que tem menor nível de risco de crédito. Como outros investimentos, eu preciso levar o título até o vencimento, mas é importante que a gente faça uma análise de qual é o meu benchmark, qual o mínimo que eu quero receber quando eu vou adquirir, por exemplo, um tesouro pré-fixado ou um tesouro Selic. Ao passo que, quando eu vou adquirir um tesouro IPCA, o que que eu já tenho aqui? Eu já tenho a garantia que eu vou ter uma remuneração acima da inflação, ou seja, eu vou ter um rendimento real, desde que, lembrem, que você carregue o título até o vencimento, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Fique muito à vontade para estar postando suas dúvidas e nos vemos no próximo vídeo.